Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Acorda Vascaíno. Esse quadro tão bacana que a gente tem para começar o dia trocando ideia, trocando opinião e informação sobre aquilo que a gente gosta e muito, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ontem, o Vasco aí conseguiu um empate perante a equipe do Internacional no jogo em Porto Alegre. Se a gente olhar antes de começar o Campeonato Brasileiro, todo mundo faz aquela tabela planejada. Por exemplo, você pega uma equipe de menor expressão em casa, você acha que tem a obrigação de colocar 3 pontos. Você pega um adversário com um elenco bom fora de casa, você meio que já visualiza, olha, se eu botar um ponto na tabela, tá ok. Um jogo contra o Internacional em Porto Alegre, sempre essa matemática de um ponto vai estar ok. Só que as circunstâncias que foi conquistado esse ponto na tarde e noite de ontem em Porto Alegre é que não foi legal. E olha, torcedor, a gente tem várias possibilidades de analisar o jogo de hoje. E como o Acorda é um quadro aí de 10 minutos, eu vou me apegar a um tema, que é a falta de confiança do Diniz no elenco do Vasco. Vou passar por vários temas, por exemplo, o Verratti ontem foi uma coisa constrangedora. O árbitro ontem foi outra coisa constrangedora. Então a gente poderia ter temas aqui para ficar mais de uma hora falando. Mas vou procurar falar sobre campo e bola e sobre essa falta de confiança do Diniz no elenco do Vasco. O Diniz surpreendeu e não escalou o Hugo Moura de zagueiro. Veio com o Maurício Lemos. Se a gente parar para olhar friamente, se ele mais uma vez improvisa o Hugo Moura, ele estaria sepultando basicamente o Maurício Lemos no Vasco. Porque você ficar improvisando tendo jogador no banco, mesmo que a última atuação do Maurício Lemos contra o Independente Del Valle foi horrorosa. Pois bem, no mais, ele conseguiu manter aquela espinha daquele time, aquela espinha dorsal de um time que o Diniz tem como o titular do Vasco, que é um time com PH, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Tietê, Nuno, David Verratti e Rayan. E o Vasco ontem faz, provavelmente, o melhor primeiro tempo sob o comando do Fernando Diniz. Contra o São Paulo, também foi. Só que, se a gente olhar a minutagem, contra o São Paulo, o Vasco deixa de jogar os primeiros 10 minutos. E contra a equipe do Internacional, a gente para um pouquinho depois dos 35. Então foi muito parecido esses primeiros tempos. Só que o Vasco contra o São Paulo foi efetivo. Conseguiu fazer 2 gols. E ontem conseguiu fazer apenas um. Num contra-ataque, uma arrancada aí do David, que conseguiu achar o Rayan, chegou na cara do gol, bateu de perna direita, cruzado. Só que o Verratti atrapalhou demais a equipe do Vasco ontem. E eu aqui não vou me aproveitar dessa situação, porque quem acompanha meu trabalho na Atenção Vascaínos e também no AV+, sabe o que eu penso, o quanto os gols do Verratti mascaram a possibilidade que o Vasco teria de fazer outros gols com outros jogadores e gerar mais jogo. E ontem ele errou absolutamente tudo. No primeiro tempo perdeu um gol de cabeça, perdeu um gol com o pé que ele finalizou de forma horrenda, e depois teve um lance que, meu Deus do céu, a bola veio do lado esquerdo, era só ele segurar e dar para o Rayan, se atrapalhou todo, enfim. E a cereja do bolo foi ele no final do jogo ontem, praticamente escorando a bola ali para o Carboneiro fazer o gol. Só que o detalhe que eu trago aqui para você, torcedor, é que nesse momento o Verratti não era mais para estar em campo. O Verratti já era para ter sido substituído no intervalo. E aí vem a grande questão do Fernando Diniz e desse elenco do Vasco. O Vasco ontem faz esse primeiro tempo e ficou desenhado que no segundo tempo o Vasco teria o contra-ataque a seu favor. O que o Diniz precisava arrumar no intervalo? A bola aérea defensiva,
que ontem, no primeiro tempo, o Vasco errou demais. No mesmo lance, o Vasco perdeu 3 disputas aéreas contra o time do Internacional. No mesmo lance, a bola pegou na trave, defesa do Léo Jardim, enfim, é cruzar na área e o Vasco ter dificuldade nesse tipo de bola. Na volta para o segundo tempo, o Fernando Diniz não faz alteração nenhuma. E a alteração que ele vai fazer é lá para metade do segundo tempo, que é a entrada do Thiago Mendes e a saída do David. O David que voltou, né? E assim, eu fico imaginando aquelas pessoas que compartilharam nas redes sociais, quando saiu aquela foto de um treino do Vasco e alguém aproximou o joelho do David, porque tá cheio de gente que quer o caos, quer a confusão, quer o rolo, dizendo que o David estava condenado, que o joelho do David estava. Porque o que aconteceu? Aquela imagem tinha uma cicatriz que não era legal e provavelmente o David tinha passado protetor ali. Então tinha uma imagem branca por cima do joelho e já tinha gente literalmente dizendo que o joelho do David estava podre, que aquele joelho não ia dar. E a gente vê o David dividindo, arrancando, jogando. Ontem foi top 3 dos jogadores do Vasco. Quando o David cansa, ele coloca o Thiago Mendes. E o Vasco, em nenhum momento, consegue puxar o contra-ataque. Só que ontem, no intervalo do jogo aqui no Atenção Vascaínos, aliás, você que não tem essa cultura, por favor, sempre que você estiver assistindo o jogo do Vasco, no intervalo, cola aqui com a gente. Eu e o Emerson Rocha, às vezes o Flávio também pinta por aqui. A gente sempre fica nessa resenha nos intervalos dos jogos. Eu falei assim: olha, o Vasco tem uma possibilidade. É a entrada do Lloyd nesse segundo tempo, porque o contra-ataque vai desenhar. Ou então, como o PH já tinha o cartão amarelo, ele poderia colocar o Puma na lateral e botar o PH para a segunda linha, para o Vasco ter o contra-ataque. E sabe o que aconteceu, torcedor? O Vasco termina o jogo sem um jogador de contra-ataque. As substituições do Diniz foram Vitor Luiz no lugar do Piton, que saiu mancando, o Thiago Mendes no lugar do David, que abriu o bico, e o Garré, naquela confusão lá que acaba saindo o Ryan, ele coloca o Garré. Eu acredito que o Lloyd deve estar treinando muito bom. O Alex Teixeira, idem. E assim, eu não estou aqui pedindo a escalação do Alex Teixeira. Muito pelo contrário, eu acho que tem jogadores que está ficando claro que o Fernando Diniz já não rola mais. O Fernando Diniz escolheu 12, 13 jogadores e trabalha só com esses. Esse banco inteiro do Vasco que estava ontem lá, a direção tem que ter o discernimento de perguntar para o Diniz: tá, Diniz, é isso mesmo. Pode falar aqui, vamos ser justos aqui. Você não está afim de trabalhar com esses caras aqui. Porque se um dia que nem ontem, que o Inter foi crescendo e você não fez essa alteração, inclusive o Diniz falou ontem na coletiva que o Vasco no segundo tempo deveria ter baixado as linhas e sair com bola curta. Mas o Diniz suspeita que isso não aconteceu porque o Inter descansou durante a semana e o Vasco jogou pela Sul-Americana. Então o Diniz tinha essa exata noção que esse time já estava cansado e estava se arrastando. E mesmo assim, ele não faz as alterações, então tá claro, tá cristalino. Tem jogador ali que não adianta mais nem levar para o banco. Chega, para com isso aí, entendeu? E que a diretoria possa ir ao mercado e encontrar oportunidades. Ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Sejam criativos. Dos 4 jogadores contratados pela direção que deram certo, 3 não oneraram o clube em praticamente nada, não foram contratados. Vou citar aqui, o Coutinho todo mundo sabe que é uma prateleira acima, só que precisa jogar, precisa estar presente. Tietê e Lucas Freitas, o Vasco não gastou nada com eles. Que jogador é o Lucas Freitas? O que jogou de bola ontem? Muito subestimado pela torcida do Vasco, Lucas Freitas. Tem feito bons jogos em cima de bons jogos. Então, eu acho que essa necessidade de reforço está gritando à beira do campo. Não se joga campeonato com 12, 13 jogadores, se jogam com mais. E o Vasco tem uma oportunidade de arrecadar dinheiro com essa Copa do Brasil. O Vasco agora pega o CSA, passando no CSA é sorteio. O Vasco está aí a 2 confrontos de fazer uma final de Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, deem jogadores à mão do Diniz que ele possa confiar e colocar para jogar, que eu não tenho dúvida nenhuma que o Vasco nem vai brigar para o rebaixamento, consegue daqui a pouco desgarrar dali e quem sabe nas Copas uma coisinha diferente. Porque já deu indícios em alguns jogos que a equipe, enquanto tem pernas, a equipe é bem treinada. O primeiro tempo contra o São Paulo e o primeiro tempo de ontem foram de almanaque. Então, basicamente, o meu recado nesse do Acorda de hoje é esse. O Diniz não gosta do futebol dos jogadores que estão no banco do Vasco.
Ponto. Essa leitura precisa ser feita. E alguns já podem até sair e vai dando oportunidade para alguns jogadores da base. O Alex Teixeira, eu falei ontem aqui no pós-jogo, um cara bem-sucedido, uma família linda, um cara educado, uma carreira fantástica. Ele não tem necessidade de ficar ali no Vasco passando por essa vergonha que ele passa. Fica viajando para cá, para lá, sendo xingado pelo torcedor, sendo motivo de chacota. Cara, sai, deu, a carreira já acabou. O Zuccarello deixar de ser relacionado pelo Alex Teixeira, eu não estou dizendo aqui que o Zuccarello vai chegar e vai arrebentar. Torcedor, vá buscar na internet os confrontos contra o Flamengo lá no estadual, o que o Zuccarello jogou de bola, principalmente naquele primeiro confronto. É inacreditável o Zuccarello não estar sendo relacionado e você pega o Alex Teixeira e fica levando de um lado para o outro sem jogar absolutamente nada. Enfim, o recado do Diniz está claro. Se ele não fala, ele mostra com atitudes. Ele não confia no banco do Vasco. Beleza, torcedor? Gostou desse Acorda hoje aqui? Deixa seu like, compartilhe nas suas redes sociais, dá essa moral pra gente aqui. Daqui a pouco chegando o Emerson Rocha e eu volto hoje à noite na nossa tradicional live de segunda-feira. Abraço, galera!